Você já se sentiu assim? Não importa o quanto você durma, você acorda com a bateria arriada. Passa o dia se arrastando e lá pelas 3 da tarde bate aquele desânimo, aquela vontade de ir para casa. Você passa o dia tomando café e não vê a hora de se deitar na cama para começar tudo de novo no outro dia. Se você está balançando a cabeça, preste atenção. Isso não é apenas sobre descansar, tomar vitaminas, dormir. Isso pode estar relacionado a um motivo precioso e que a medicina tradicional chinesa vai explicar para você o que realmente está acontecendo com o seu corpo. A resposta pode estar escondida em hábitos silenciosos do seu dia a dia. E nós vamos te dar aqui a resposta de quem está roubando a sua energia. Na medicina tradicional chinesa, a força vital que nos move, que nos faz trabalhar, pensar, se movimentar, se chama Qi. E nós precisamos de Qi para que todas as reações, todas as nossas atividades, para que tudo ocorra com naturalidade, precisamos dessa energia vital, que é o Qi. Aliado a isso, tudo que você consome, tudo que você bebe, tudo que você come, o que você respira, tem que se transformar em Qi. Qual o problema? O problema é que muitas vezes você está trabalhando no vermelho, consumindo mais Qi do que produz. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 erros que você está cometendo sem saber que estão consumindo o seu Qi. E o mais importante, eu vou te dar as chaves para você corrigir cada um deles e ter de volta a sua preciosa energia. Fique comigo até o final para você destravar esse novo ciclo da sua vida de mais energia e de mais vitalidade. Erro número 1. Começar o seu dia apagando o seu fogo digestivo. Primeiro erro, e talvez o mais impactante. Como você tem dado bom dia ao seu corpo? Um copo de água gelada? Um iogurte gelado? Com isso, você está apagando o seu fogo digestivo. Isso porque o nosso estômago ele precisa trabalhar aquecido. Ao invés de colocar alimentos aquecidos, você está resfriando o processo digestivo. Isso vai levar o seu corpo a consumir mais Qi para aquecer o órgão até chegar ao ponto da digestão começar. Isso não é uma boa conduta. Sem querer e sem saber, você está jogando um balde de água fria na sua produção de energia. O nosso aparelho digestivo é como um caldeirão. Ele precisa de calor, calor fisiológico, para converter os nutrientes em Qi e sangue. Mas é óbvio, o corpo é inteligente. Ele vai dar um jeito de reverter o que você está fazendo. Então, ao jogar o alimento ou a bebida fria ou gelada, ele vai corrigir e isso vai demandar mais energia, mais Qi, mais nutrientes. Você vai perder parte do que você está ingerindo ali para esse processo de reaquecimento. Perceba que você já começa aí com um déficit de energia, um déficit na produção de Qi para o processo de reaquecimento. E muitas vezes essa simples atitude leva você a ter uma barriga estufada, uma sensação de inchaço e de empachamento. A solução simples: comece o seu café da manhã com um alimento aquecido. Que tal? Ovos fritos, água morna, um chá de gengibre ou canela. Dê preferência a algo cozido ou refogado logo pela manhã. Assim, você vai estar dando uma grande mão de força ao seu aparelho digestivo para começar amanhã com mais vitalidade. Erro número 2. Viver sempre em estagnação e impedir o fluxo de Qi. Este segundo erro é um clássico da vida moderna. Você acha que ficar parado, sentado, assistindo uma série, assistindo um filme, ou simplesmente não fazendo nada, que você está descansando o seu corpo, porque você está de férias. E isso gera estagnação do fluxo de Qi e também de sangue. O órgão que mais sente esse repouso constante é o fígado. Então você vai gerar uma estagnação do livre fluxo do Qi e do sangue, que é controlado pelo fígado. O fígado odeia o ostracismo. Então você precisa se movimentar. Os sintomas logo aparecem. Dor e rigidez na coluna, especialmente na região do pescoço, dos trapézios, na região interescapular, irritabilidade, sentimento de frustração, estagnação mental, emocional, tristeza, melancolia. Quem nunca sentiu isso no final de um domingo, no entrar da noite do domingo?
porque você passou todo o seu final de semana mais parado, sem se movimentar. A solução simples que eu já dei: movimente-se, evite ficar parado na mesma posição por mais de 1 hora. Procure preencher o seu dia com atividades. O erro número 3: você está engolindo as suas emoções e ativando um fogo interior. Esse terceiro ladrão de energia, ele é mais sutil. Você engole as emoções. Você reprime emoções que você deveria colocar para fora. Isso vai te minar sorrateiramente. Essas emoções, e principalmente a raiva, o ressentimento, elas vão aquecer o meridiano do fígado e vão gerar um fogo interior. Este fogo ele vai ter uma tendência sempre de subir para a região do pescoço e da cabeça, gerando dores de cabeça, sintomas oculares, olhos irritados, sensação de bolo na garganta e dores na região dos trapézios e entre as escápulas, e também dor cervical. E você passa a se tornar uma pessoa de pavio curto, irritadiça. Com qualquer coisa, você explode. A solução simples: evite a manifestação da raiva. Tente bloquear a sua mentalidade para não ter raiva. Procure se afastar daquilo que te causa raiva. E se acontecer a raiva, procure colocar a raiva para fora de uma outra forma, não com agressividade. Conversando com alguém, praticando atividade aeróbica, ao ar livre, esteira, qualquer tipo de atividade aeróbica vai ajudar a movimentar o ti do fígado e o ti do corpo. O erro número 4: você está ignorando a entrada da noite e fazendo atividades extremamente yangs, ativas, excitantes, enquanto você deveria estar repousando o seu corpo. Este quarto erro é básico: você não está respeitando a hora do descanso. Muitas vezes você está aproveitando esta hora para produzir mais, enquanto deveria estar repousando o seu corpo. Entrando pela madrugada, assistindo TV, lendo livro e muitas vezes até se exercitando. Algumas academias funcionam 24 horas, as pessoas passam a se exercitar 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Isso não está correto. Na medicina chinesa, você precisa sintonizar o seu corpo com o universo. Então, se o universo está yin, você deve estar yin. Se está yang, você deve estar yang. A entrada da noite, ela é yin. Foi feita para o repouso. A nossa medicina ocidental explica isso através da melatonina. Então, no momento em que a melatonina deveria estar em ação, a luz está queimando, sabotando a melatonina. E você está queimando a sua energia yin. Isso vai te trazer um prejuízo enorme, principalmente envelhecimento precoce. O principal agravamento é este. Esse quadro de deficiência de yin, ele vai te gerar agitação, insônia, ansiedade, desidratação, calores noturnos. E você passa a ter a sensação de que o sono não mais te recupera as energias, porque você não tem mais yin. A solução simples: faça um ritual de culto ao yin. Na entrada da noite, diminua as luzes, evite atividades estressantes, procure se alimentar menos, comer menos, ler um livro, tomar um chá. Faça a chamada higiene do sono e tente dormir o quanto antes, o mais cedo possível. O erro número 5: você não está prestando atenção nos sinais que a sua língua mostra. O quinto erro é não respeitar a sabedoria do próprio corpo. Através da língua, nós podemos entender o que está acontecendo no corpo cronicamente. E esse entendimento nos faz ter uma percepção do que você vem fazendo ao longo de meses. E a língua dá esses sinais. A língua tem que ter a cor vermelho clara ou rosada. A saburra não deve ultrapassar o meio da língua e não pode ser muito grossa. A língua não pode ser nem muito curta e nem muito longa. E não deve ter marcas de dentes nas laterais. Não pode ter pontos vermelhos. Não pode ser vermelha na ponta e esse vermelho vir subindo em direção ao centro para o fundo da língua. A saburra da língua não pode ser grossa. A ausência de saburra também fala sobre o consumo dessa energia yin. Então, essa energia yin que eu falei que você está gastando
ela vai se mostrar com a língua vermelha e que vai perdendo a saburra. A solução simples, observe a sua língua quando você acordar de manhã, ao escovar os dentes, antes de escovar a língua, observe se a saburra está muito grossa, se ela está muito vermelha. Passe a observar que você vai aprender a escutar o seu corpo e entender quando você cometeu excessos. Por exemplo, depois de um final de semana de farra, de muita comilança, de bebida, a saburra da língua ela vai estar mais grossa. Você vai perceber que ela ficou espessa. Após uma noite mal dormida ou um desgaste muito grande de trabalho, essa saburra vai se consumir, a língua vai estar mais vermelha. Então, passe a se observar e escute o seu corpo. A sua energia é o bem mais precioso que você tem. Cuide da sua energia, cuide do seu corpo, passe a escutar o seu corpo. Eu sou o professor Wagner Almeida. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, encaminhe este conteúdo para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de valor. Eu te espero no próximo vídeo.